é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Umbanda. Sejam todos muito bem-vindos a esta que é a nossa primeira aula. Nessa primeira aula eu quero falar um pouquinho sobre o nosso curso, falar um pouquinho também, sobre o meu trabalho enquanto sacerdote e sobre a nossa escola, que é o Espiritualidade Livre, tá bom? Pessoal, o curso de Umbanda, é um curso que surge a pedido de muitos dos meus alunos que gostariam de aprender sobre Umbanda, que fazem parte de algum terreiro, mas que sentem uma carência, muitas vezes, em algumas respostas, Pessoas que são curiosas, que por algum motivo na sua cidade ou na sua região não têm acesso fácil a um terreiro. Então são N os motivos que motivaram as pessoas a me procurarem. Eu tive muita relutância em abrir esse curso de maneira pública e aberta. Por quê? Principalmente à distância, como é esse formato. Porque a Umbanda, ela é um processo de vivência, tá? Mesmo você fazendo esse curso, não vai tornar você um médium desenvolvido, um sacerdote de Umbanda. Muito longe disso. Aqui a gente vai conversar, dissertar sobre Umbanda, tá? Mas você precisa ir a algum local, um terreiro, um pai de santo, alguém de sua confiança, tá? Para poder fazer ali os seus atendimentos, para poder fazer o seu desenvolvimento, tá? Se você já está num terreiro, eu quero deixar um parêntese aqui. O que o seu pai de santo falar sempre deve ter mais peso do que aquilo que eu falar aqui nesse curso, tá? É claro que você que vai mediar realmente, esse processo, mas não é minha intenção passar sob a autoridade de nenhum pai de santo. Até porque cada tradição, é distinta, cada sacerdote trabalha de uma forma diferente, E desde que para o bem, para o bom e para o justo, tá válido, tá bom? Mas é um curso livre, então conversando com os meus mentores, depois de receber tantos pedidos, a orientação que eu obtive deles é de montar um curso livre, um curso que vai servir para as pessoas terem uma percepção sobre o que é Umbanda e amadurecer as visões que eles já têm, ou adquirir novas vivências aí com a Umbanda, tá? Então esse é o intuito desse curso. É um curso online, então você vai ter acesso às aulas a tempo indeterminado. Então, daqui 5 anos, você quer assistir novamente todas as aulas, está aqui à sua disposição, tá? É muito importante que, além de assistir às aulas, que vocês façam também a leitura das apostilas, tá? É muito importante que vocês vejam o material complementar que é passado para vocês, porque esse curso, ele é multimídia, então vocês precisam assistir às aulas, vocês precisam ler os conteúdos extras, fazer as leituras indicativas também, Tudo isso para maximizar o aprendizado de vocês, tá? O conteúdo ele é muito extenso, então são muitas aulas. Então eu sugiro que vocês tirem um tempo semanalmente para estar assistindo às aulas, porém não assistam todas as aulas de uma vez. Busquem assimilar, busquem entender, busquem compreender um pouco mais sobre essas questões que a gente falou aqui. Não se limitem somente àquilo que eu vos falo, tá? Leiam livros, façam outros cursos, perguntem para o pai de santo de vocês, conheçam um terreiro, tá? Vivam essa experiência e aí sim você vai conseguir maximizar o nosso aprendizado, tá bom? Meu nome é Gilberto Melo, eu sou sacerdote de Umbanda. Eu sei que eu sou jovem, essa carinha novinha aqui, sou sacerdote de Umbanda. Eu pertenço à religião de Umbanda há mais de 7 anos, que eu comecei o meu desenvolvimento. E há cerca de 1 ano e meio atrás, na data que esse curso está iniciando pela primeira vez, eu fiz o meu último ritual dentro da casa do meu pai santo, e abri a minha casa, com o aval dele, com a bênção dele. Continuo trabalhando lá como filho e trabalho no meu terreiro como pai. Mas além disso, eu também tenho desenvolvimento em outras áreas da espiritualidade, Antes do meu desenvolvimento com a Umbanda, eu já era iniciado dentro da magia natural. E durante todo esse período, de desenvolvimento com a Umbanda, eu continuei meu desenvolvimento dentro da magia natural e dentro de outros sistemas de terapias, de movimentos energéticos, de filosofias espirituais, Tanto que a gente desenvolveu a nossa escola, a nossa marca, que é a espiritualidade livre. A espiritualidade livre, esse nome que inclusive foi sugerido e trazido para nós pelo mestre Vladimir, que é o cigano que trabalha comigo,
para que a gente pudesse levar a espiritualidade desprovida de rótulo. Então nós temos cursos em variadas áreas, nós temos vários professores, né? Inclusive em breve nessa plataforma você vai ter acesso também a outros cursos nossos. Porém, né, inclusive convido você a fazer os outros cursos com a gente também. Porém, o curso de Umbanda, dentro da espiritualidade livre, é o único curso de conotação religiosa, tá? Porém, ainda assim, nós vamos tentar trabalhar ele de uma maneira muito didática, de uma maneira muito inclusiva, porque a Umbanda é inclusiva. A Umbanda hoje, no plano material, é talvez a única religião, né, que está aberta ao novo, que está aberta a outras culturas, sempre trabalhando para o bem, para o bom e para o justo. Né? O próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas e o Pai Zélio Fernandino, que a gente vai conversar mais adiante, se você não está ainda familiarizado com esses nomes, trouxe para nós, né, uma das afirmativas máximas da Umbanda, que todo espírito que se propuser a caridade será bem recebido. Aqueles em condição de ajudar vão ajudar, aqueles em condição de receber ajuda serão ajudados, né? Então a Umbanda é um leque muito grande, né? E a Umbanda hoje, eu falo que dentro do plano material, né, inclusive é uma percepção do pai Rubens Saraceni também, fundador da Umbanda Sagrada, que no plano material é uma das poucas religiões que trabalham em consonância com a natureza, que trabalha, né, onde a gente que é umbandista, a gente que trabalha com essa religião tem a oportunidade, né, de estar em contato direto com as forças da natureza, com os espíritos, né, das mais variadas egrégoras. Existem mentores do Oriente, mentores, né, mais vinculados ao xamanismo, ali os nossos caboclos. Existem mentores, né, que são ancestrais da magia. Então é muito rico trabalhar a Umbanda e é muito rico estar aqui com cada um de vocês, tá bom? Pessoal, então a espiritualidade livre, que é a nossa escola, ela tem essa proposta de levar a espiritualidade a todos os cantos, né? De todas as formas possíveis. E a gente tem 3 pilares. Os 3 pilares que, inclusive, também fazem parte daquilo que a Umbanda acredita. O primeiro pilar: todos os seres são divinos. Você que está me assistindo carrega a divindade dentro de você. O orixá habita você. As forças do Criador habitam em você. Então esse é o primeiro pilar da espiritualidade livre. Todos os indivíduos carregam Deus dentro de si. São deuses, carregam a energia divina. Em palavras, né, da Umbanda, o orixá vive em você. O axé vive em você. O segundo pilar: cada pessoa é única e individual. E a pessoa só se realiza na sua vida vivendo a sua verdade, vivendo a sua essência. Né? E aí vem a manifestação de Pai Exu na sua multiplicidade de formas. Né? Pai Exu é essa força que a gente vai conversar mais adiante. Ele é milhões e milhões de manifestações. Ele favoreceu a individualidade de Deus. E nós, né, voltando ao primeiro princípio, somos individualidades do Criador. Né? Somos manifestações de Deus no mundo. E o terceiro pilar, né, associado à individualidade e associado à divindade, que são os 2 primeiros princípios da espiritualidade livre, é: cada pessoa tem o seu caminho. Então, nem todo mundo, gente, vai ter o mesmo caminho que eu, vai ter a mesma trajetória que eu, vai ter a mesma percepção que eu. E tá tudo bem. E você que está me assistindo, cada um de vocês que fizerem esse curso vão receber as mesmas informações, vão ter acesso aos mesmos materiais, mas vão ter percepções totalmente distintas. E é assim que tem que ser. Exu é aquele que rege, né, as variadas manifestações do todo. Exu é aquele que dá a cada um o seu devido caminho. Às vezes a gente sofre porque quer viver o caminho do outro. E talvez esse não seja o nosso caminho. E a gente espera, através desse curso, que eu consiga, né, trazer esses 3 pilares para a sua vida, para que você saiba da sua divindade, para que você saiba da sua individualidade e que para você encontre o seu caminho, tá bom? Pessoal, essa é só a primeira aula, né? É só para vocês me conhecerem a proposta que está por trás desse curso, saber um pouquinho da história do curso, né? Por que eu tive tanta relutância em trazer. E quero dizer que eu espero do fundo do meu coração poder somar na caminhada de vocês, tá bom?
muita luz, muita paz e muito axé para você. Vejo vocês na próxima aula. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e eu tô com vocês no nosso curso livre de Umbanda. Essa é a nossa segunda aula e eu vou tentar nessa aula responder um assunto muito interessante. O que é Umbanda, né? Essa pergunta ela é uma pergunta multidimensional, porque ela falar de Umbanda, né, depende muito da ótica que a gente está observando. A Umbanda enquanto questão sociocultural, enquanto, né, definição humana falando, é uma religião brasileira, tá? É uma religião que surge no Brasil há mais de 100 anos, lá em 1908, né? Que tem uma miscigenação cultural da cultura africana, né? Uma religião de matriz africana, da cultura do branco europeu e da pagelança indígena, tá? Então a Umbanda ela tem esse viés de miscigenação cultural, é uma religião centenária, é uma religião 100% brasileira, é uma religião que está muito vinculada ao movimento negro e, por consequência, foi marginalizada ao longo do tempo, tá? É muito importante que vocês entendam isso, que muito da percepção que as pessoas têm sobre a pseudo-macumba nada mais é do que um racismo estrutural que a nossa sociedade vive. A Umbanda, por ser uma religião que tem esse viés, que tem essa origem, que tem essa sua ancestralidade, né, associada à cultura negra, sofre diretamente esse racismo, tá? A Umbanda também surge, né, dentro de um país, que é o maior país católico do mundo, uma forte pressão que toda religião que é minoria numa dada região sofre. Então, por exemplo, se a gente analisa o censo, a população de umbandistas ela é muito pequena com relação a das outras religiões dominantes. Então ela vai sofrer, obviamente, uma forte pressão contrária. E isso explica muito do porquê que a Umbanda é tão marginalizada, o porquê que o umbandista, de modo geral, ele é tão mal visto, por essa questão histórica e por essa questão cultural. Além disso, a Umbanda também é um movimento religioso e espiritual para os seus adeptos. Então, essa primeira visão que eu passei para vocês, como uma religião, como um sistema, né, falando de toda a sua origem, que a gente ainda vai conversar mais nas próximas aulas, é só a primeira definição. A segunda definição é a definição para quem está na Umbanda. Para quem está na Umbanda, a Umbanda é uma religião, é um estilo de vida pelo qual a pessoa tem atendido às suas necessidades, no qual ela se sente bem, onde ela compactua com os valores pregados ali, como qualquer membro de qualquer religião. É mais uma religião, é mais uma explicação da origem do universo, é mais um conjunto de crenças ali que são dadas como verdades universais. Então, essa é a definição para quem está ali. Porém, existe ainda uma terceira definição do que é a Umbanda. Essa é a verdadeira Umbanda. A Umbanda é uma religião no plano físico, mas ela também é uma organização do plano espiritual. Conseguem entender essa questão? Tudo que está em cima é como tudo que está embaixo, já dizia o mestre Hermes o Trimegisto. Então, se existe a Umbanda no físico, existe a Umbanda no espiritual. Né? Principalmente porque na Umbanda, uma das suas principais crenças é a crença no mundo espiritual. Então existe uma organização da Umbanda no plano espiritual. Essa organização ela é muito mais antiga do que a sua manifestação no plano material. Lembrando que a Umbanda surge lá em 1908, né? Então a Umbanda ela é muito mais antiga. Por que eu estou falando que a Umbanda é mais antiga do que a sua manifestação no plano físico? Porque o próprio Pai Zélio, quem dias depois vai fundar a Umbanda, junto com seu mentor, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, se consulta com um preto velho, né? Naquele momento que ele estava adoecido e buscando ajuda, ele se recorre, né, a uma mulher que fazia benzimentos e ela recebe uma entidade que era um preto velho. Percebam que essa manifestação acontece sequer
antes da Umbanda pensar em existir. Se não bastasse isso, muitas das entidades que trabalham na Umbanda fazem menção ao seu estado, né, de trabalho, por exemplo, Exus, Pombagiras, Caboclos, entidades que falam que estão na Umbanda há centenas, muitas vezes milhares de anos. E aí essas duas informações elas se contrastam, né? Por exemplo, como é que uma religião pode ter surgido em 1908 e os seus membros do plano espiritual estão ligados a ela há centenas ou milhares de anos? Isso acontece porque a Umbanda, antes de ser uma religião, ela é uma organização do plano espiritual que cumpre papéis tanto no físico quanto no espiritual. Algumas pessoas chamam essa organização de Aumbandã, né? Trazendo ali a sua referência ao Oriente, onde teria sido citado pela primeira vez a palavra Umbanda. Mas isso é assunto que a gente ainda vai conversar. Então, a Umbanda, ela existe antes, isso é evidente. Qualquer vivência, qualquer pesquisa que você fizer dentro de um terreiro, vai ficar muito claro isso, né? Com as próprias entidades. Então a Umbanda ela tem papéis do lado de lá e papéis do lado de cá. Os guias espirituais, eles não estão só para dar passe, aconselhamento, orientação e proteção. Muito pelo contrário, eles fazem muito mais coisas do lado de lá do que vocês imaginam, tá? Isso é muito interessante. Porque, por exemplo, vamos imaginar que exista gira num determinado terreiro toda segunda-feira ou toda segunda-feira primeira segunda-feira do mês ou quinzenalmente, não importa a ordem, né? Não é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Existe uma data e um horário específico. A entidade está lá bonitinha, dando passe, realizando os seus atendimentos. Mas o que a entidade faz todo o resto do tempo? Ela fica à toa esperando? Não, ela fica trabalhando, né? Dentro da Umbanda, que é o sistema no qual ela atua. Gilberto, mas o que a Umbanda faz? A Umbanda, né, dentro da sua definição, significa conjunto de leis divinas. A Umbanda é uma organização espiritual criada por espíritos evoluídos, espíritos de alta frequência, para ajudar dentro da harmonização do universo. Então, por exemplo, existem entidades, e aí cada entidade vai ter uma função específica, vai ter um campo de atuação único, mas, por exemplo, existem entidades que têm a função de resgatar espíritos que estão presos em regiões umbralinas, ou seja, regiões do astral onde a pessoa está presa ao psiquismo negativo. Ela não conseguiu transcender ali o ego, ela está presa a experiências traumáticas de uma vida, ela está sofrendo sanções kármicas de escolhas negativas que ela tenha feito, independente do motivo, ela está numa zona que nós chamamos dentro do espiritismo, dentro da Umbanda, de umbral. Só que esses espíritos, eles são seres divinos, como eu, como você, como as próprias entidades. Então, as entidades de Umbanda, né, que são responsáveis por essa atuação, elas vão até essas regiões para tirar esse espírito de lá. Por exemplo, vamos imaginar que ele está ficando mais do que ele precisa. Então, essas entidades vão lá para manter a ordem. Outras entidades, né, fazem a guarda desses locais, impedindo que os espíritos que ainda não estão prontos para sair dessa zona, porque ainda estão muito presos ao psiquismo negativo, são prejudiciais aos seus pares, né? Por exemplo, a pessoa desencarna com muito ódio de alguém. E aí ela volta para próximo daquela pessoa a quem ela destila aquele ódio. Então, muitos espíritos chamados de guardiões, principalmente Exus e Pombagiras, fecham energeticamente, né, esses locais onde esses espíritos trevosos habitam, impedindo que eles saiam e atrapalhem o fluxo de evolução dos demais encarnados ou desencarnados, né, que não merecem ou não precisam daquela interferência na sua jornada. Então, alguns estão lá nos umbrais para resgatar, alguns vão estar lá nos umbrais para impedir que aqueles espíritos atrapalhem a evolução de outros seres. Outros, por exemplo, vão ter funções educativas. Então, por exemplo, existem seres, né, que atuam através da Umbanda e que vêm doutrinar, que vêm educar, não só os encarnados, mas também os desencarnados.
né? Então a Umbanda é toda uma organização extremamente extensa, né, que cumpre papéis tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Então fique muito claro que isso é Umbanda, tá? Vocês que estão querendo conhecer a Umbanda, vocês precisam conhecer a Umbanda em sua essência, né, em sua profundidade. Gilberto, beleza, mas quem criou a Umbanda? Não existe essa resposta, nós não temos essa resposta. O que se sabe é que é uma organização antiquíssima e que existe há milênios para manter a ordem e o equilíbrio nos dois planos da vida humana, tá? Então é muito importante essa percepção. Gilberto, mas por que a Umbanda só surgiu em 1908? A Umbanda surge em 1908 como um movimento que a espiritualidade fez para trazer para o plano físico maior consciência, uma vez que as religiões que até então eram dadas ao ser humano já não surtiam mais o mesmo efeito, tá? Nós acreditamos dentro da Umbanda que o universo ele dá ferramentas, né, para a humanidade evoluir. E aí, quando uma ferramenta começa a se tornar obsoleta ou não surte o efeito desejado, como um médico que troca o medicamento ou acrescenta algum novo medicamento, um novo sistema, uma nova religião, uma nova ferramenta é dada à humanidade. Então a Umbanda vem como uma religião que seria uma ferramenta de doutrinação, educação, né, e de materialização dos valores da Umbanda. Então, é por isso que a Umbanda surge. Então, se você entra na Umbanda achando que a Umbanda é só mais uma religião que surgiu lá em 1908, que tem um monte de dogmas, não. Todos os dogmas, crenças e ideias da Umbanda sempre se correlacionam com as leis divinas. Tá? Se algo acontece dentro da Umbanda ou de um local que se auto-intitula, né, um templo de Umbanda e que fere qualquer uma das leis universais, não é Umbanda. Tá? Então, assim, essa pergunta, Gilberto, o terreiro é bom? Eu não sei. Fere as leis divinas? Fere a lei do universo? Se fere, não é Umbanda. Tá? Porque a Umbanda nasce com essa premissa, sabe? De levar a lei do Criador, a lei do cosmos, a lei de Pai Oxalá para o mundo, né? E ajudar na evolução dos seres, né? Porque a função da vida é a evolução. Tudo nesse plano evolui, tá? Então a Umbanda está aí também para isso, tá bom? Então, gente, é muito importante essa questão porque é uma carência que eu percebo de modo geral nas pessoas que não conhecem muito bem a nossa religião. Então, a Umbanda é uma religião, é um sistema humano, como todas as outras, porém que tem, né, no plano espiritual, esse apoio, esse suporte. Ela é um sistema religioso bidimensional, que atua tanto no espiritual quanto no físico. Todo o nosso culto de Umbanda, ele vai se pautar em questões físicas e questões espirituais, na cura física e na evolução emocional e espiritual do indivíduo. Vai trabalhar a magia com os elementos e a energia dos elementos. Vai trabalhar a ação do encarnado e o apoio do plano espiritual. Percebam que tudo dentro da Umbanda sempre tem essa característica do plano físico e do plano espiritual. Então, se você vai trabalhar com um orixá, que é uma energia, ou seja, uma frequência do plano espiritual, você utiliza elementos do plano físico. Se você vai, por exemplo, conversar com uma entidade, né, num médium incorporado, você tem o físico, que é o aparelho mediúnico, que é o corpo do médium, incorporado, ou seja, acrescido da energia de um ser espiritual que está ali comandando as funções chacrais daquela pessoa. Então, isso é a Umbanda. Esse é o viés da Umbanda, tá, pessoal? E é muito importante que vocês tenham essa compreensão dessa bidimensionalidade da Umbanda, físico e espiritual. Da mesma forma, a Umbanda, na vivência do umbandista, ela sempre vai se dar. Então, o umbandista, ele tem o lado físico e ele precisa cuidar do lado físico. A Umbanda não é uma religião que abandona as questões físicas, muito pelo contrário. Nós preocupamos com a saúde, nós preocupamos com a vida social dos médiuns. A Umbanda não é uma religião que não se preocupa com o físico, ela não tem a ideia da mortificação da carne, porém, além de cuidar do físico, a Umbanda também exige o cuidado espiritual.
Então, cuidado energético, cuidado emocional, boas vibrações. A Umbanda sempre trabalha com esse viés. Então, ao falar do que é Umbanda, você tem que entender que a Umbanda tem a sua organização física e tem a sua organização espiritual. Sendo que a organização física nada mais é do que um braço da Umbanda espiritual. Tá? Então, por exemplo, existe um obsessor no plano espiritual que precisa ser doutrinado. Então, muitas vezes eles usam a mediunidade de transporte de um dos médiuns encarnados. Então, o terreiro, os médiuns, as giras também são usuais para cumprir a missão que a própria Umbanda tem no plano espiritual. Eu não sei se eu fui muito claro, porque é um assunto, né, muito extenso, mas eu acredito que eu consegui responder um pouco do que seria a Umbanda, tá? Pessoal, por hoje é só, senão vocês vão ficar com a cabeça assim enorme. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Não deixem de fazer a leitura da apostila, tá bom? Que Pai Oxalá nos abençoe e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!